Vocês já estão com ele em mãos. Isso, 159 e 160. A parte do investigue, né? Eu tinha pedido para vocês realizarem segunda-feira. Aí nós vamos ver, né, essa pequena atividade. Quando encerrar a correção da atividade, aí eu vou fazer um breve resumo do capítulo, tá? Para a gente dar continuidade, tá certo? Então vamos aí. Na página 159, nós temos aí os musgos. Desculpa. Os musgos são plantas vasculares pertencentes ao grupo das briófitas e têm sido muito utilizado em países europeus como bioindicadores da poluição atmosférica. De que forma são obtidos os resultados dessa investigação? Pode, Maria. Ou melhor, Cibele primeiro. Não tinha visto ainda, desculpa. Cibele? Ana Cibele? Cuida, Cibele. Obrigada, Patrícia. Oi, Cibele. Não, então a Maria vai falar logo, né? Depois tu fala, quando tu resolver aí. Cadê? As indicadores de poluição atmosférica. Ah, a Cibele está escrevendo. Desculpa, porque agora o meu chat está atualizando. Ok, Raíssa. Vai, Pablo. Não é a Maria não aqui? Mas a Maria não falou. Aí não vamos perder tempo, não. Cuida. Tá ouvindo direitinho? Sim, senhor. Os musgos são utilizados como bioindicadores da poluição, devido ao fato de retirarem seus nutrientes da água, não possuem cutículas e têm atividade de fotossintética. Fotossintetizante. Ok. Deixa eu ver aqui quem mais escreveu aqui. Ok, Cidélia. A mesma coisa que a Raíssa havia colocado. Maria. Vai falar agora, Maria? Não? Mais alguém quer falar? Maria pediu para falar, mas sumiu. Ok, Bia. Vou colocar aqui para os demais, tá? Cadê o Walter, hein? Foi que tu colocou, Walter? Ok, Júlia. Tô só digitando aqui que eu demoro, gente. Desculpa. Só um minutinho. Isabela. Fato de que os musgos. Seja Mariano, que hoje não apareceu. Oh, achou. Oh, meu Deus.
Aí é na página 159, tá, João Mariano? E Maria Gabi? Página 160 agora. Pode continuar, né? É só fazer um print. Página 160. Na página 160 nós temos aí. Primeira questão. Existem dois ambientes, uma floresta úmida e um deserto. Em qual dos dois é mais provável se observar uma cliptógama? Espera aí devagar para eu poder ir lendo isso aqui. Ok. Na floresta úmida. Ah, sim, eu investiguei lá em cima. Falo já. Ou melhor, falar logo, né? Está perguntando que outras plantas também possuem rizomas. Na pesquisa de vocês, o que é que vocês acabaram encontrando? Pode, Maria. A senhora está me ouvindo agora? Estou. Pronto. Eu coloquei assim: gengibre, íris, bananeira, espada de São Jorge, bastão do imperador e outras plantas. Mais alguém fez diferente? Colocou outro exemplo? Não? No caso aí, tanto tem como a Maria disse, a bananeira, mas também pode ser colocado aí o bambu, a cana-de-açúcar, tá? Isso. Certo, Pablo. Posso continuar ou mais alguém quer falar? Cana-de-açúcar, Ricardo. Continuando. Questão 2. Mencione uma característica semelhante entre os musgos e as samambaias e uma característica que os coloca em grupos diferentes. Uma característica de semelhança. Semelhança, desculpa. Pode, Maria. Eu coloquei assim: a característica semelhante diz a respeito à dependência que ambos precisam de água para a reprodução, pois possuem gametas flageladas. A diferença entre elas é que os musgos são avasculares, já as samambaias são vasculares. Isso. Está correta. Deixa eu só olhar aqui. E tá certo, Raíssa. Tá? A semelhança é justamente porque eles precisam da água para se reproduzir, né? Tanto uma espécie como a outra, tanto os musgos como as samambaias, eles precisam da água para fazer a reprodução, para ocorrer a reprodução, né? Para que assim o gameta masculino chegue até o feminino e assim aconteça a reprodução desse vegetal. E o que coloca aí como diferença é por quê? Porque os musgos são avasculares, eles não possuem vasos condutores de seiva, enquanto as samambaias são vasculares. Está correta, Raíssa. Maria também. Acho que o Pablo também colocou ali. Está correto, tá? Questão de número 3. Caso cientistas viajassem para outro planeta e encontrassem briófitas gigantes, o que elas provavelmente teriam adquirido para alcançar tal tamanho, diferentemente das briófitas terrestres? Deixa eu ver aqui que não está subindo esse chat. Certo, Raíssa. Mais alguém? Ok, Pablo. Cideli, não é essa a resposta, meu anjo. Ah, sim, desculpa, não vi o restante, está separado. Deixa eu olhar aqui.
Ok. Desculpa, Cidadela, o restante está correto. Não, Riquelme. No caso aí, para que uma briófita de outro planeta, ela teria que ter vasos condutores de seiva, tá? Para que ela pudesse se desenvolver. Certo? Ela necessitaria de vasos condutores de seiva. Corrige, Riquelme, por favor. Questão 5, porque a 4 teria que fazer um desenho, né? Passando adiante. Questão 5. Qual o nome dado ao caule das samambaias? Qual o nome dado ao caule das samambaias? Pesquise e escreva no seu caderno outras plantas pteridófitas que não possuem esse tipo de caule. O que vocês... Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, calma. Pode, Raíssa. Eu coloquei assim. O caule das samambaias são chamados de caule subterrâneo, denominado de rhizoma. Isso. Está pedindo o nome de outras plantas, né? Pteridófitas que não possuem esse tipo de caule. Xaxim, tá certo, Riquelme. Eita, deixa eu ver aqui. É rizoma. Velocidade, que botou rizoma. Corre isso aí. Só um minutinho, deixa eu terminar de ler aqui. Ok. Pode, Maria. É o xaxim. Eu coloquei assim, inhame, batata inglesa, cebola, alho, bananeira, gengibre e outros. Ok. Deixa eu ver aqui com... Acho que só, né? Coloca a data de hoje, tá? Xaxim, Pablo. Ok. Xaxim. Só recapitulando aí o que nós já tínhamos falado a respeito. O pessoal tá chegando atrasado. Consequentemente, me atraso também. Vamos lá. Só recapitulando aí o que a gente já tinha visto, começado, né, a respeito do reino Plantae. E segunda-feira não deu para mim continuar com vocês. O Roberto deve ter esclarecido. Então, recapitulando. Reino Plantae, características gerais do reino Plantae. Nós vimos que são formados por células, são seres eucariotes, ou seja, seres eucariontes são aqueles que possuem organela e possuem um núcleo, né? Um material genético contido dentro de um núcleo. Então, são seres eucariontes. Isso vocês encontram lá na página 156, tá? São seres eucariontes. São autótrofos, ou seja, conseguem sintetizar o seu alimento, né? São autótrofos fotossintetizantes, conseguem sintetizar o seu alimento. Vocês podem até comentar a respeito, por exemplo, de uma planta carnívora, né? Só um minutinho aqui, deixa eu olhar. Uma pessoa que eu ia perguntar. Quem é Luísa Lopes? Para eu poder colocar na chamada. Ah, Cecília. Ok, Cecília. Eu não sabia. A Jennifer é a Isabela. Ok, pronto. Então, vamos continuar. Tá? Aí, no caso, aí vocês podem até comentar, por exemplo, uma planta carnívora, né? Tudo bem, Alan. Uma planta carnívora, mesmo sendo uma planta carnívora, ela realiza aí o processo que nós conhecemos como fotossíntese, tá? Ela realiza esse processo. Aí, outra característica aí do reino Plantae.
reino das plantas, são multicelulares, ou seja, são formadas por várias células, né? Possuem a sua parede celular formada por celulose. O reino plantar é diferente do que nós já tínhamos falado, ou melhor, comentado. O reino plantar é a parede celular. A parede da célula é formada por celulose, tá? É diferente. Outra característica aí é que as plantas, elas têm uma reserva energética, e essa reserva energética delas nós chamamos de amido, tá? Esse amido é um polissacarídeo, certo? É um açúcar, tá? E isso daí é o que dá energia à planta. Por exemplo, algumas plantas que perdem suas folhas, né, Ok, Lara, eu reconheci, tá, meu bem? Algumas plantas que perdem sua folha, né, em determinado período do ano, caem as folhas, às vezes a gente acredita que ela já não tem mais vida ou algo do tipo, porém, elas têm uma reserva energética, e essa reserva energética é a base de amido, né, então o que faz com que ela consiga sobreviver, mesmo tendo perdido algumas folhas, tá? Outra característica desse reino é formado por tecidos verdadeiros, ou seja, possui seus órgãos, né? E acontece também o que nós chamamos de fecundação interna. No reino plantar, a fecundação é interna, ou seja, ocorre dentro do organismo materno, como vocês falaram até mesmo na atividade. Essas plantas precisam de água para poder ocorrer a fecundação, né? No caso das briófitas, elas necessitam de água. As briófitas e as pteridófitas, elas necessitam de água para que ocorra, para que haja a reprodução delas, tá? Então, isso aí são algumas características gerais que nós vimos lá no início do capítulo. São eucariontes, as plantas são eucariontes, são autótrofas, eucariontes, autótrofas sintetizantes, ou fotossintetizantes, eucariontes, autótrofas, fotossintetizantes, são multicelulares, possui parede celular formada por celulose. Para que ocorra a reprodução, a fecundação, no caso, a fecundação das plantas é interna, né? Ocorre dentro do organismo materno, certo? São formadas por tecidos verdadeiros e elas possuem uma reserva energética que nós chamamos de amido, ok? As características gerais, acredito que só isso. Aí na página seguinte, na página 157, nós tínhamos começado a falar a respeito de dois grupos, são as cliptógamas e as fanerógamas. Nomes que enrolam minha língua, desculpa, tá? Aí no caso aí das cliptógamas, estão divididas em briófitas e pteridófitas, que foi justamente o que eu pedi para vocês darem uma olhada e realizarem a atividade, mas eu vou falar um pouquinho também. E temos aí as fanerógamas, que são as gimnospermas e as anginospermas. Neste caso aí, nós podemos separar esses dois grupos, as criptógamas e as fanerógamas, da seguinte forma: as criptógamas, elas, se vocês observarem, elas não apresentam frutos, né? Elas não apresentam frutos, também não tem folha, diferente das outras, que o que diferencia é a questão da semente, né? Passando adiante, deixa eu ver se é passando adiante. Não, é aqui mesmo. Lá no finalzinho. Vem falando sobre as criptógamas. No caso aí, característica delas. Elas possuem a presença, pode possuir, né, a presença ou a ausência de algumas estruturas, certo? No caso das criptógamas. Estão classificadas em dois grupos, que são as briófitas e as pteridófitas, né? As briófitas, até nós vimos na aula passada, os musgos, né? Eu procurei uma imagem para vocês e permiti a visualização. E as pteridófitas, que são as samambaias. No caso, esses dois grupos, todos esses dois grupos, tanto as briófitas como as pteridófitas, elas necessitam de água para realizar a sua reprodução, tá? Por quê? Porque, como eu acho que eu já comentei até, o gameta masculino, para que ele chegue até o feminino, ele precisa da água para que
que ele possa ser levado, tá? Então, características aí das criptógamas. Presença ou ausência de algumas estruturas, tá? São classificadas como briófitas e pteridófitas e necessitam de água para sua reprodução. Essas são as características básicas das criptógamas. Aí nós temos aí as briófitas, que também inicia lá na página 157. As briófitas, como nós já tínhamos falado, são plantas pequenas, né? São plantas pequenas, delicadas. Elas possuem, no caso aí, uma baixa estatura. São pequenas, bem pequenas, né? São avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva, né? No caso aí, as briófitas são o único grupo de planta, né? Que não possui aí vasos condutores, tá? Porém, esse grupo aí, as briófitas, possuem estruturas que substituem, digamos assim, algumas partes da planta. Nós vamos ver, ou melhor, nós já até falamos na página 158, mas só comentar novamente, tá? Então, são avasculares, né? O único grupo que é avascular são as briófitas. Como eu já falei anteriormente, para a sua reprodução, necessitam de água, precisam da água, né? Para que o gameta masculino possa chegar ao feminino, né? Através da água, digamos assim, nadando, tá? O que acontece, uma fase dominante nas briófitas é justamente o período do gametófito, tá? Onde há uma produção maior dos gametas, a formação dos gametas. A maioria dessas plantas, das briófitas, elas vivem em ambientes úmidos e também em ambientes sombreados, tá? Página 158, João Mariana. Estou só falando o que tem escrito aí, na página 158. Tá? Então, a maioria vive em ambientes úmidos e ambientes sombreados, né? As briófitas, elas não possuem raízes, não possuem caule e não possuem folha, né? Porém, existem estruturas que são semelhantes, né? E que têm a mesma função de outras plantas, certo? Como vocês podem observar lá embaixo na página 158. O parágrafo, deixa eu ver aqui. O terceiro parágrafo, por exemplo, fala a respeito da reprodução. E abaixo, onde vem falando, a organização estrutural das briófitas é composta de... No caso aí, nós temos o filóide, que é uma pequena lâmina que parece com a folha, tá? No caso aí, esse filóide... Deixa eu olhar aqui uma coisa. Pronto. No caso aí, esse filóide faz o mesmo papel da folha, tá? Tem a mesma função da folha, só que é uma outra estrutura, certo? Aí nós temos aí o caloide, que é o principal eixo que se prende aos filóides, faz aí uma estrutura semelhante ao caule, e o zioide, estrutura responsável pela fixação do vegetal e absorção da água e dos sais minerais, que desempenham a mesma função, digamos assim, da raiz, certo? Só que são estruturas diferentes. Temos aí como representantes desse grupo de briófitas, nós temos aí os musgos e hepáticas, tá? São duas plantas que representam este grupo. Com relação à reprodução, que é o que tem também aí na página 158, acima dessa partezinha que eu acabei de ler, desculpa, a reprodução ela pode ser assexuada e sexuada. Assexuada, quando há reprodução, por exemplo, através de fragmentação. Um pedaço daquela planta, vamos supor, ela quebrou, partiu, enfim, caiu em determinado ambiente e dali surgiu uma nova planta, tá? Então, aí, fragmentação. Ah, não vi quem foi que entrou agora, tão ligeiro. Tá? Então, a reprodução assexuada, no caso, quando há a fragmentação. E também há um outro tipo de reprodução que não vem nem mencionando aí no livro de vocês, que é a reprodução através de gemulação. Quando é um processo, no caso de gemulação, é um processo de reprodução no qual ocorre a formação de gemas, tá?
Só um minutinho aqui para eu anotar o nome do Paulo. Formação de gemas, tá? E ao se separarem do seu progenitor, dão origem a um novo indivíduo, a uma nova planta, certo? Neste caso aí do livro de vocês, vem mostrando a respeito da reprodução conhecida como reprodução sexuada, onde tem aí o antenozoide, né? Que no caso aí é o nome do gameta masculino, o nome dado ao gameta masculino. E nós temos aí a ososfera, que é o nome dado ao gameta feminino. Então, a união do antenozoide mais a ozonosfera forma aí o que nós chamamos de zigoto, né? O embrião. E dá origem aí uma nova espécie, não, desculpa. Um novo vegetal, né? Como vocês podem observar aí. E como já foi lido também. Dando continuidade, temos aí as pteridófitas, página 159. No caso aí das pteridófitas, podemos dizer que são as primeiras plantas vasculares, tá? Não que as outras não sejam, porque a vascular só tem as briófitas. Mas é porque são as primeiras espécies, podemos dizer assim, a primeira espécie de planta vascular são as pteridófitas, tá? Não formam sementes, não possuem sementes, tá? Vivem tanto em ambientes úmidos como, ou melhor, vivem em ambientes úmidos e ambientes também com sombra, tá? Por quê? Porque esse tipo de planta, as pteridófitas, elas não suportam muito calor, o sol em excesso, tá? Então, por exemplo, se você deixar uma samambaia no sol por muito tempo, ela não vai resistir. As folhas delas vão começar, como a gente usa o termo, a queimar popularmente, né? A mudar a sua aparência, tá? Então, elas não resistem a altas temperaturas. Elas precisam do sol, precisam, mas não ficar expostas o tempo todo, tá? Então, são plantas que necessitam de ambientes mais frescos, mais úmidos e também com sombra, tá? Como nas briófitas, as pteridófitas também, para a sua reprodução, necessitam da água. A água é importante para que ocorra a reprodução, por quê? Porque a água vai permitir a passagem do gameta masculino até o encontro do gameta feminino, tá? Encontramos também muitas pteridófitas que vivem presas em outras plantas, em outras árvores, tá? Uma diferença das briófitas. Enquanto nas briófitas a fase dominante é o gametófito, ou seja, a produção de gametas, já nas pteridófitas, a fase dominante é tida como esporófito, onde há a produção de esporos, tá? Só um minuto. De esporos, tá? Outra coisa relacionada aí às pteridófitas é que elas são plantas maiores, como nós já mencionamos, são plantas maiores, e elas possuem o que nós chamamos de xilema e floema, tá? Xilema é onde nós encontramos a seiva bruta, ou seja, água, sais minerais, e o floema é onde carrega aí a seiva elaborada, o que vem das folhas para a raiz, tá? Seiva bruta é o que é levado da raiz às folhas, e no caso a seiva elaborada é o que é produzido das folhas e retorna à raiz, vem até a raiz, ok? Deixa eu ver só um minutinho aqui, outra característica. No caso aí, quem faz parte desse grupo das pteridófitas? Nós temos aí as samambaias e temos as avencas, tá? São duas espécies que são características desse grupo, samambaias e as avencas. Existe aí uma média de 8.000 espécies, mais ou menos, tá? Com relação à sua organização estrutural ou corporal, né? No caso das pteridófitas, nós vamos encontrar apenas folha, caule e raiz, tá? Alguma dúvida até aí? Alguma coisa? Ai, que esse fone incomoda. Não, né? Então, dando continuidade,
página 161. Dando continuidade aí na página 161, nós temos aí as fanerógamas. As fanerógamas, elas possuem estrutura reprodutiva visíveis, tá? Diferente das criptógamas, que não, a reprodução ocorria de forma interna. Nas fanerógamas, as estruturas reprodutivas, elas são visíveis, tá? Elas permitem a sua visualização. Enquanto nas outras, nas criptógamas, não, era interna, tá? Aí nós temos aí dois grupos, que são as gimnospermas e as gimnospermas. Gimnospermas, nós chamamos aí de semente nua, né? Como tem aí no caso, até o exemplo do lado, o pinheiro do Pará, que apresenta sua semente. Semente é nua, não é envolvida por um fruto. Pronto. Enquanto as gimnospermas apresenta semente, porém essa semente ela é protegida por um fruto. Em alguns casos também a gente vai encontrar o caroço, né? Como no caso, por exemplo, de um abacate, é um caroço. Então, nós temos aí, nas gimnospermas, características básicas delas, nós temos aí, elas possuem sementes, como já falei, não dependem de água para se reproduzir, elas possuem vasos que são condutores de seiva, né? E é por isso que elas são chamadas de traqueófitas, justamente porque elas possuem esses vasos condutores de seiva, tanto da seiva bruta como da seiva elaborada, tá? No caso das gimnospermas, elas não apresentam o fruto, elas apresentam semente, porém não apresentam fruto, tá? O fruto delas, ou melhor, a semente delas, ela é uma semente nua, ela não tem um fruto do qual a semente está contida dentro, certo? Isso também é uma característica da gimnosperma. Deixa eu ver aqui. Aí nós já tínhamos até falado lá no início a respeito das sequoias, né? Nós temos aí como representante desse grupo, nós temos pinheiros, sequoias e cicas. São 3 exemplos de plantas conhecidas como gimnospermas. Repetindo aí as características básicas dela, das gimnospermas, são plantas dotadas de semente, porém não possuem frutos, não precisam, não dependem da água para se reproduzir, são plantas vascularizadas, ou seja, que possuem vasos condutores de seiva, conhecidos também como traqueófitas, tá? E elas não apresentam fruto, certo? Já no caso das gimnospermas, nós temos aí, são plantas que são bem adaptadas a diferentes ambientes, né? A ambientes terrestres, no caso, possuem semente, certo? Possuem também flor e frutos. A semente, no caso das angimnospermas, elas são protegidas por um fruto, tá? Aí, página 162, nós temos aí. Isso. Aí vai falar na questão da reprodução dessas plantas, né? No caso aí da angiosperma. Ah, eu esqueci de falar da pteridófila. Ou da pteridófila, não. Desculpa. Da gimnosperma, da reprodução. Foi sem querer. Foi, esqueci de falar. No caso das gimnospermas, a reprodução se dá por polinização, tá? Que esse pólen é carregado através da ação do vento, ações do vento, tá? E isso daí ajuda no processo de reprodução. As sementes, elas são carregadas por meio do vento. E no caso das angiospermas, há também a polinização, porém, existe aí a ação ajuda, podemos dizer assim, agentes polinizadores, no caso. Como no caso aí de insetos, de alguns pássaros, que levam o pólen de uma planta a outra. Então, ajuda no processo de reprodução também, tá? Alguma coisa até aqui? Hoje está tão silencioso. Não?
Ah, muito bem, Alan. Significa dizer que teu relógio está funcionando bem direitinho. Pois deixa eu só fazer a frequência aqui bem ligeirinho, tá bom? Então vamos lá. Aquele que eu não falar no final, coloca o nome, tá? Ana Beatriz Oliveira, Ana Beatriz Pinheiro, Adriele, Ana Cidele, Ana Patrícia, Ana Gabriele, Geislânia, Júlia Laís, Maria Barreto, Maria Isabelle, Lara, Pablo, Raíssa, Riquelme, Rogério, Walter, Wigner, Raikkonen, Larissa, Isabela, João Mariano, Maria Gabriele, Iego, Maria Clara, Alan, Cecília, Paulo Vitor. Falta alguém? Não, né? Então tá. Tenha uma boa tarde, tá? Até a próxima, no caso, até amanhã.